O Brasil não tem debate. É isso que, sabe, me incomoda. O Brasil não tem debate, a gente não pode sentar e debater, que já começam a acusar o outro. Ah, você é fascista, tá vendo? Você é não sei o quê, você é terrorista. Não. Não é isso. A gente está falando aqui de civilidade, de sociedade. Que tipo de país a gente quer? Um país que um medo vai imperar ou a liberdade vai imperar? É sobre isso que a gente está querendo debater. Até que ponto? Sabe, qual é o critério que a gente pode utilizar? Até que momento a gente pode aceitar uma prisão nesse caso ou não? Quais são os critérios que você tem que usar para fazer esse juízo? Ou não, ou melhor, a gente não permitir prisão somente por causa de postagens nas redes sociais. Talvez esse seja o melhor, para garantir uma maior liberdade. Aqui eu quero um debate, mas vai debater com quem? Esse que é o problema, né? Com Alexandre de Moraes? Esse que é o problema. No Brasil não tem debate. Né? Por exemplo, eu posso debater que a monarquia é um estilo de governo, né? Uma monarquia parlamentarista, por exemplo, é um estilo de governo melhor do que a república presidencial? Ou isso vai ser considerado um ato antidemocrático, porque eu estaria questionando o governo vigente? Isso fere o próprio preceito da democracia. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, no Brasil não tem debate. Você está castrado no debate. Não existe debate, existe carimbo. Você é carimbado. O brasileiro ele sabe guardar em gavetinhas. Não existe. Você pertence a esse grupo, você pertence àquele. Gente, simplesmente... Na Igreja Católica não é assim. Uma das grandes coisas que sempre me encantou na Igreja Católica quando jovem, quando adolescente, né, que tinha os estudos, né, lá na capela perto de onde eu morava, era que se debatia de tudo. Você viu os documentos da igreja, que você vê que já se debateu de tudo na igreja. Sabe, para você chegar num dogma, né, que aí sim você já não pode mais debater o dogma em si, mas as circunstâncias do dogma você ainda pode debater. Né? O dogma da Assunção da Virgem Maria é um deles. Ela morreu ou não morreu antes de ser assunto aos céus? Não sei. Você pode debater livremente, porque o dogma é sempre por uma coisa muito específica. Né? Por exemplo, você pode debater se Adão e Eva foi um casal ou se foram vários casais. Isso não está fechado. O dogma de Adão e Eva não é isso. Né? Para vocês verem como é que é a precisão, o dogma ele é uma precisão em um certo ponto da doutrina. Mas tudo que tiver em volta daquilo ali, você pode debater livremente. Isso que o Marcos está falando, eu vi com meus próprios olhos, né? Eu frequentei muito a TFP lá em São Paulo. E, cara, lá o pessoal risca a faca mesmo, não tem essa. O debate lá, ele é feito de forma normal. Você tem pessoas que têm pontos de vista absolutamente diferentes, mas ainda assim conseguem conviver, conseguem comungar na mesma hóstia. Exato. Vocês estão entendendo? Eles conseguem rezar a mesma cartilha, mas isso no Brasil não ocorre, gente. Isso aí que o Marcos está falando é muito sério. A ausência de debate no Brasil é o negócio que está matando hoje a direita. Por exemplo, a gente não consegue sentar com um canal que discorda da gente porque estamos os dois catalogados um pro outro. Não, tá matando a inteligência do brasileiro. A inteligência, exatamente. É mais do que uma questão política, é mais uma questão ideológica, é mais do que tudo, é uma questão de humanidade. A gente está perdendo a inteligência, a gente está perdendo a nossa capacidade de questionar a realidade e começar a compreender o que é a realidade. Por quê? Porque eu vivo numa fantasia. E eu não posso nem sequer questionar se é fantasia ou não. Por quê? Porque alguém lá de cima vai dizer que eu não posso questionar. Gente, e depois os dogmáticos somos nós os católicos. O pessoal retrógrado é pessoal da igreja. É impressionante, porque eles nos acusam de dogmatismo, que se você for católico, se você já foi nos debates, né? Eu tive no seminário, eu tive uma vida... 8 anos, aí, quase 10 anos, se eu não me engano, de vida religiosa. E eu não vi dogmatismo nesse sentido. Pelo contrário. Muito pelo contrário, era um debate aberto, filosófico. Assim, por exemplo, o dogma de Adão e Eva também não quer dizer que Deus criou Adão e Eva do barro. Isso tá em aberto. Isso aí provavelmente nunca vai ser definido. Como que foi feito, né? Como surgiram os primeiros homens. O que está definido é o seguinte... Olha, em um determinado momento da criação, Deus interveio na criação para criar
os primeiros homens. A partir daí, amigo, vocês Só fazem o isso. que vocês quiserem. O dogma é só isso. Agora, como que foi feito isso, isso não tá resolvido. Né? Por quê? Porque é mais uma questão até científica do que religiosa. Porque, veja, não faz diferença. O cara pensa assim, né, foi uma determinada espécie da onde veio os primeiros homens, ou então foi do barro. Olha, no ponto de vista da fé, não importa. Porque o salto, o milagre é o mesmo. Independente se foi um material orgânico que Deus utilizou, né, um material vivo, ou se foi um material inorgânico, como é o barro. O milagre é o mesmo. Como que saiu uma alma humana inteligente? Como que se deu um salto? Né? O professor Olavo fala muito disso, o Gustavo Corsão já falava disso. Né? A ciência genética, ela não explica o homem. Porque você vai dizer que entre o homem e o macaco tem 3% de diferença. Só quando você olha, a diferença é imensa. Qual cidades? Né? Os macacos construíram cidades? Não construíram. Os macacos construíram obras artísticas? Não fizeram. E, no entanto, para a genética foi só 3% de diferença. Então, isso significa o quê? Que a ciência hoje ela não é capacitada de mostrar a diferença entre um macaco. Né? O Corsão ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu achei até curioso e engraçado, né? Que ele fala, ainda bem que a porcentagem é tão pouca, porque senão, né, porque não é possível que alguém vai dizer que o que dá inteligência para o homem é a ausência de pelos e de rabo. Sabe? Ou seja, precisa de algo mais, além da matéria. Pois é, essa história que você contou me lembrou de uma frase, que ela é o seguinte, tinha um diálogo entre um padre e um ateu. O padre perguntou, poxa vida, seu padre, o ateu perguntou para o padre, aliás, poxa vida, como é que um Deus tão bom permite um mundo tão mal, tão caótico? E ele falou assim, não, meu filho, você está fazendo a pergunta errada. Você tem que se perguntar como é que em um mundo tão caótico, povoado de animais, possa existir tanto bem. Exatamente. Aí vocês vejam só, isso vai completamente de encontro com o que o Max falou. Uhum. Muito bem.